No ano novo, convidei meu filho, nora e neto para celebrarmos juntos. Estávamos rindo ao redor da mesa de jantar quando o celular do meu filho tocou. Uma ligação do trabalho, ele disse, e desapareceu no porão. Meu neto de 9 anos, Gabriel, se desculpou para usar o banheiro ao mesmo tempo. Quando voltou, seu rosto estava branco como papel, mãos tremendo. Ele agarrou meu braço, me puxou para o lado e sussurrou: Vovô, precisamos sair agora mesmo. Ouvi o papai falando sobre você. O que Gabriel me contou em seguida gelou meu sangue. Às 22h30 daquela noite, eu estava trancado no banheiro discando 190, enquanto meu filho tentava derrubar a porta. Antes de contar o que Gabriel ouviu naquela noite, deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo. Preciso saber que minha história está chegando às pessoas. Eu estava arrumando a mesa quando a memória me atingiu. Helena, minha esposa, 3 anos novos atrás, rindo enquanto queimava os pães de açúcar. Roberto, ela havia dito, depois de 42 anos, você pensaria que eu dominaria o forno. Eu beijei sua testa e disse que os pães estavam perfeitos. Não estavam, mas ela era. Hoje à noite, os pães eram comprados no mercado. A mesa parecia grande demais. E pela primeira vez em 43 anos, eu estava recebendo o ano novo sozinho. Bem, não completamente sozinho. Meu filho Marcos estava vindo com a família. Isso deveria me consolar. Não consolava. A campainha tocou às 17h15. Abri para encontrar Marcos limpando a neve das botas. Fernanda, minha nora, atrás dele com seu sorriso ensaiado. E Gabriel, meu neto de 9 anos, segurando uma mochila como um escudo. Pai, Marcos me abraçou brevemente. Senti o cheiro de colônia à cara. Algo novo. Quando se afastou, notei o relógio em seu pulso. Rolex, ouro rosé. O tipo que custa mais do que eu ganhava em 6 meses dando aulas de literatura no ensino médio. Mês passado, ele tinha me procurado. O dinheiro estava apertado. O mercado imobiliário está brutal agora, pai. Mal conseguimos nos manter à tona. Ofereci ajuda. Ele recusou. O relógio dizia o contrário. Deixem-me pegar os casacos, disse. Fernanda me entregou o dela, cachemir, e notei sua bolsa na mesa de entrada. Prada, 15.000 reais no mínimo. O jantar está com um cheiro maravilhoso, disse Fernanda muito animada. Ela tinha aquela alegria forçada que parecia ensaiada. O que vamos comer? Frango assado, purê de batatas, vagem da Helena. Ah, seu sorriso vacilou. Adorável. Fomos para a sala de jantar. Eu havia posto 4 lugares na mesa de carvalho que meu pai construiu. Sólida, marcada por décadas de refeições familiares. Marcos puxou a cadeira de Fernanda, depois a sua, seus olhos já se desviando para o celular. Gabriel sentou ao meu lado, silencioso. Baguncei seu cabelo. Como vai a escola, campeão? Bem, ele não olhou para cima. Eu havia ensinado por 38 anos. Sabia a diferença entre bem e estar observando algo que não entendia. Gabriel estava observando o pai. O celular de Marcos vibrou uma, duas, 3 vezes. A cada vez sua mandíbula se contraía. Ele checava a tela, os nós dos dedos ficando brancos. Depois o colocava de volta sem responder. Tudo bem no trabalho? Perguntei passando o frango. Bem, a mesma palavra vazia que Gabriel havia usado. Fernanda preencheu o silêncio com conversa fiada. Promoções no shopping, vizinhos reformando. Peça escolar do Gabriel. Acenei nos momentos certos, mas estava observando Marcos. Meu filho sempre foi fácil de ler. Quando menino, ele mostrava suas emoções abertamente. Em algum lugar entre o futebol infantil e a incorporação imobiliária, ele aprendeu a escondê-las. Mas um pai sabe. Hoje à noite eu via medo. O telefone vibrou novamente. O garfo de Marcos tilintou. Desculpe, murmurou. Trabalho tem sido... Ele não terminou. O telefone já estava no ouvido, sua cadeira raspando para trás. Preciso atender isso. O sorriso de Fernanda nunca vacilou. Claro, amor. Marcos olhou para a tela e algo mudou em sua expressão. Não vou demorar, disse, depois se dirigiu ao porão. A porta clicou fechada. Seus passos ecoaram escada abaixo, ficando mais fracos até o silêncio.
Fernanda continuou falando sobre promoções e pechinchas, mas eu não estava ouvindo. Estava observando Gabriel. Ele havia largado o garfo. Seu rosto jovem estava preocupado, olhos fixos na porta vazia, onde o pai havia desaparecido. Era a mesma expressão que ele havia usado 3 anos atrás no funeral da Helena. Jovem demais para entender a morte, mas velho o suficiente para saber que algo estava terrivelmente errado. Antes que pudesse perguntar se estava tudo bem, Gabriel empurrou a cadeira para trás e se levantou. Preciso usar o banheiro, murmurou já se mexendo. Querido, use o de cima, Fernanda começou, mas ele já havia saído. Voltei a recolher os pratos, meio ouvindo a conversa de Fernanda sobre promoções. Mas algo me incomodava. Gabriel não havia subido. Ouvi seus passos descendo o corredor em direção ao porão. Meu estômago se contraiu. Larguei os pratos e me dirigi à porta do porão. Antes de chegar lá, a porta se abriu e Gabriel tropeçou para dentro. Seu rosto estava branco como papel. Segurei-o quando quase tropeçou. Ele estava tremendo. O que há de errado? Puxei-o em direção à cozinha, longe da conversa alheia de Fernanda. As mãos de Gabriel agarraram minha manga. Vovô, ouvi o papai conversando. Querido, você não deveria escutar escondido. Ele me interrompeu, aterrorizado. Ele estava falando sobre você. Meu sangue gelou. O que quer dizer? Ele disse, morrendo, e hoje à noite, e seu nome, e números grandes, 750 mil. O chão inclinou sob meus pés. Vovô, ele disse até de manhã. O que isso significa? Monóxido de carbono. O detector de CO que estava faltando no meu quarto. Forno. 750 mil reais. Meu seguro de vida. Marcos era o beneficiário. Não, isso era insano. Gabriel havia mal entendido alguma conversa sobre seguro de propriedade de um cliente. Meu filho não faria, não poderia, mas minhas mãos estavam tremendo. Ele te viu? Gabriel balançou a cabeça. Me escondi atrás do aquecedor de água, mas vovô, a voz dele estava estranha. Não parecia com o papai. Passos na escada do porão. Marcos voltando. Apertei o ombro de Gabriel. Nenhuma palavra para ninguém, me promete. Gabriel acenou, olhos enormes de medo. A porta da cozinha se abriu. Tudo bem? Marcos perguntou. Seu tom estava casual. Seus olhos não estavam. Eles se moveram entre Gabriel e eu, afiados avaliando. Senti a mão do meu neto tremendo na minha. Tudo bem, disse, mais firme do que me sentia. Gabriel estava apenas me ajudando com os pratos. Gabriel acenou, mas seus dedos tremiam enquanto pegava um pano de prato. Marcos nos estudou. Ele podia ouvir meu coração martelando. Sabia que nós sabíamos? A voz de Fernanda chamou da sala. Marcos, os Silva chegaram. Ele se virou, mas não antes de eu captar algo em sua expressão. Cálculo. Um jogador de xadrez decidindo se deveria sacrificar uma peça. A campainha tocou. Os Silva, vizinhos há 15 anos, chegando com uma travessa e sorrisos. Atrás deles, viriam os Santos, os Oliveira, rostos familiares que preencheram nossa casa todo o feriado, desde que Helena e eu nos mudamos para São Caetano do Sul. Eles beberiam champanhe, ririam, fariam a contagem regressiva para a meia-noite. Nenhum deles saberia. Fiquei na minha cozinha segurando a mão trêmula do meu neto, e a verdade se cristalizou. Meu filho, minha única criança, o menino que ensinei a andar de bicicleta, a amarrar os sapatos, a distinguir certo do errado, estava planejando me matar hoje à noite. Pelos próximos 30 minutos, interpretei o anfitrião gracioso no piloto automático. Apertei mãos, aceitei travessas, ri de piadas que não ouvi. Os Silva, os Santos, os Oliveira, vizinhos há 20 anos, encheram minha casa com calor e conversa, mas tudo o que conseguia ouvir era a voz de Gabriel. Forno, monóxido de carbono, hoje à noite. Tinha que ser um mal-entendido. Alguma conversa sobre propriedade de cliente que Gabriel havia interpretado mal. Meu filho não faria, não poderia, mas eu precisava saber. Por volta das 19 horas, observei Marcos cumprimentar os Costa na porta da frente, de costas para mim. Agora ou nunca. Casa está fria,
anunciei. Vou checar o forno. Oh, deixe Marcos fazer isso depois, Fernanda protestou. Já estava me movendo. Venho checando esse forno há 40 anos, não vai demorar um minuto. Desci as escadas, cada passo se sentindo como uma descida para o pesadelo. O porão estava frio, silencioso. Me aproximei do forno, velho, mas bem mantido. Eu o mantinha funcionando desde 1998. Me agachei, examinando a saída de exaustão. Meus dedos traçaram seu caminho. Deveria ventilar para fora pela parede. Em vez disso, havia sido redirecionado. Alguém havia desconectado o cano externo e o apontado para cima, em direção à ventilação do piso que levava diretamente ao meu quarto. O trabalho era recente. Podia ver arranhões frescos nas conexões dos canos. Minha garganta se contraiu. Perto do forno havia uma lixeira. Dentro dela, meu detector de CO. Peguei-o, abri o compartimento da bateria. A bateria estava boa. 9 volts, totalmente carregada. Alguém havia removido deliberadamente. As peças se encaixaram com clareza terrível. Quando o forno funcionasse hoje à noite, monóxido de carbono se derramaria no meu quarto em vez de para fora. Eu iria dormir e nunca acordar. Envenenamento acidental por CO. Trágico. Comum em casas velhas com sistemas envelhecidos. E Marcos coletaria 750 mil raires. Minhas mãos tremiam enquanto puxava meu celular. Tirei fotos daquele cano redirecionado de 3 ângulos. O detector de CO no lixo. O número de série do forno. Meu instinto de professor. Documentar tudo. Acima de mim, tábuas do piso rangeram. Passos lentos deliberados, cruzando o piso da cozinha, ficando mais altos, mais próximos. Alguém estava caminhando em direção à porta do porão. Pai, a voz de Marcos do topo das escadas. Enfiei meu telefone no bolso, a evidência queimando contra meu peito. Só checando o filtro, gritei, forçando normalidade na minha voz. Cada sílaba se sentia como levantar uma pedra. Está tudo bem, já subo. Uma pausa longa o suficiente para que eu imaginasse ele descendo, me encontrando com as fotos, percebendo. Não fique aí embaixo muito tempo, ele disse finalmente mais baixo. Está ficando frio. Seus passos se retiraram. Fiquei sozinho no porão, olhando para o forno que deveria ter me matado hoje à noite, e senti algo frio e duro se cristalizar no meu peito. Não medo mais, algo mais próximo da raiva. Meu filho havia feito isso. Torcido metal e redirecionado canos com suas próprias mãos. Planejado minha morte enquanto sentava do outro lado da mesa durante o jantar. Subi as escadas lentamente, cada passo medido. Lá em cima, podia ouvir música, risadas, celebração. Aqui embaixo, no porão, acabei de encontrar prova de que minha única criança queria me morto. Às 20 horas, não conseguia mais manter a fachada. Me desculpem, disse aos Santos no meio da conversa. Dor de cabeça, preciso me deitar. Murmúrios preocupados me seguiram escada acima. Tranquei a porta do meu quarto e ouvi o clique da fechadura como um tiro. Atrás de mim, sons de festa, risadas abafadas, normalidade. Na minha frente, meu telefone brilhando com fotos que gostaria que não existissem. Sentei na beira da cama que Helena e eu compartilhamos por 40 anos e olhei para a evidência de que meu filho estava planejando me assassinar hoje à noite. Rolei pelas fotos novamente, esperando ter lido errado. O cano redirecionado estava claro, inconfundível, intencional. Vi Marcos aos 8 anos sem seu uniforme de futebol infantil. Te amo, pai, ele havia dito depois que dirigi para o treino todo dia por um mês. Quando aquele menino se tornou isso, lembrei de Helena 2 meses antes do câncer levá-la. Ela havia apertado minha mão. Observe Marcos, ele sempre pega o caminho fácil. Atalhos. Eu havia dispensado. Ele é apenas ambicioso, Helena. Não, ela havia dito. Ele está desesperado. E pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Não havia entendido então. Entendi agora. Os sinais que ignorei voltaram correndo. Ano passado, Marcos perguntando sobre meu seguro de vida. Só curiosidade. 6 meses atrás, sugerindo que atualizasse meu testamento para planejamento patrimonial. 3 meses atrás, insistindo que me mudasse com eles, para podermos nos ajudar. Pensei que estava sendo atencioso.
Estava sendo estratégico. Minhas opções correram pela minha mente. Confrontá-lo diretamente? Não, ele estava desesperado, perigoso. Se encurralado. O que faria? Simplesmente sair de casa. E ir aonde? Fazer check-in em hotel no ano novo sem explicação? Mais importante, o quarto de Gabriel também estava no segundo andar. Monóxido de carbono sobe. Se o forno funcionasse, Gabriel morreria também. Marcos pensou nisso? Se importava? Chamar a polícia agora? Sim, mas o tempo importava. Se Marcos percebesse que eu sabia, poderia fugir. Ou pior, precisava esperar até tarde, perto de quando ele esperaria que eu fosse dormir. Encontrar um quarto com fechadura. Chamar 190. Manter Gabriel seguro. Chequei a bateria do telefone, 47%. Bom o suficiente. Subi as fotos para armazenamento em nuvem. Backup se algo acontecesse com meu telefone. Do lado de fora da minha porta, passos no corredor. Uma batida suave. A voz de Marcos, preocupada. Pai, você está aí em cima e cá há um tempo, tudo bem? Me levantei, enfiei o telefone no bolso e abri a porta. Marcos preencheu a moldura da porta, iluminado pela luz do corredor. Em sua mão, uma taça de vinho vermelho rubi na luz fraca. Pensei que talvez quisesse isso, disse, se aproximando. Seu sorriso era caloroso, familiar. O sorriso que vi minha vida inteira. Grande noite, isso vai ajudar você a relaxar. Estendeu a taça em minha direção. O vinho capturou a luz quase preto. Talvez até ajude você a dormir melhor, acrescentou. A palavra dormir pairou entre nós como uma lâmina. Olhei para o rosto do meu filho, ainda bonito, ainda reconhecível, e tentei encontrar o monstro por baixo. Mas tudo que vi foi o menino que criei, o homem que amei, o que de alguma forma tornava tudo pior. Peguei a taça de vinho da mão do meu filho, senti seu peso, senti seus olhos observando. Obrigado, disse. Isso é atencioso. Bebe tudo, pai. Ele não se moveu esperando. Levantei a taça aos lábios, deixei o vinho tocar minha língua sem engolir. Senti os taninos amargos, depois abaixei. Perfeito. Vou terminar lá embaixo. Os ombros de Marcos relaxaram. Bom, desce quando estiver pronto. A festa está animada. No momento em que ele saiu, fui ao banheiro e despejei o vinho na pia. Observei espiralar pelo ralo escuro como sangue. Me forcei de volta para baixo, taça de vinho vazia na mão. A festa havia crescido, talvez 20 pessoas agora. Champanhe fluindo, música tocando, decorações de contagem regressiva sendo colocadas. Movi-me por ela como um fantasma, apertando mãos, acenando para conversas que não ouvi. Marcos continuava aparecendo ao meu cotovelo. Pai, você parece exausto. Por que não vai dormir cedo? Dia longo amanhã. Cada sugestão soava carinhosa. Cada uma era uma contagem regressiva para a minha morte. Desviei. Quero ver a meia-noite com Gabriel. Não estou cansado ainda. Me divertindo demais. Por volta das 21h30, notei Marcos e Fernanda na cozinha. Não me viram observando da porta. Fernanda balançou a cabeça, enfática. Marcos agarrou seu pulso, se inclinou perto, sussurrou. Seu rosto empalideceu. Ele a soltou. Ela acenou. Recuei antes que me vissem. Por volta das 22 horas, encontrei Gabriel no sofá fingindo jogar no tablet. Sentei ao lado dele, mantive minha voz casual. Ei, campeão, faz um favor pro vovô? Ele olhou para cima. O quê? Durma no sofá hoje à noite. Assista filmes. Diga pra mãe que quer ficar acordado. Mas agarrei seu ombro. Gabriel, isso é importante. Se qualquer coisa estranha acontecer, qualquer coisa mesmo, você corre para a casa dos santos ao lado. Você chama 190. Você diz exatamente o que ouviu o papai dizer. Entende? Seus olhos se encheram de lágrimas. Vovô, estou com medo. Minha garganta se contraiu. Eu também, campeão. Mas vamos ficar bem. Prometo. Do que vocês estão falando? A voz de Marcos atrás de nós. Me virei. Apenas coisa de vovô e neto, sabe? Os olhos de Marcos se estreitaram, piscaram entre nós. Tudo bem? Perfeito, menti. Ele não pareceu convencido. 22h15. Os últimos convidados começaram a pegar os casacos. 22 dos 2, 25. Marcos anunciou alto.
Pai deveria realmente descansar antes da meia-noite. Coro de convidados concordando. Sim, Roberto, você parece acabado. A rede se apertando. Relógio. 22h30. Me desculpei para o banheiro. O pequeno da cozinha com fechadura funcional. Fechei a porta atrás de mim e girei a fechadura. Clicou sólida, segura. Do lado de fora, a voz de Marcos. Pai, tudo bem aí? Você esteve parecendo pálido a noite toda. Puxei meu telefone. A tela brilhou. 22h31. 42% de bateria. 190. Três números. Fim da minha família. Fim de tudo. Meu dedo pairou sobre o botão de chamada. Uma batida mais forte. Pai, me responde. A maçaneta balançou uma, duas vezes, testando a fechadura. Ele sabia de alguma forma. Sabia. Pressionei chamar. Uma tocada. Polícia Militar, qual é a emergência? Mantive minha voz baixa, mal acima de um sussurro. Meu nome é Roberto Silva. Estou na Rua das Acácias, 847, São Caetano do Sul. Meu filho e nora estão tentando me matar hoje à noite. Uma pausa breve. Calma, profissional. Senhor, pode me dizer o que está acontecendo? Naí. Eles sabotaram nosso forno para produzir envenenamento por monóxido de carbono. Meu neto está na casa, Gabriel Silva, 9 anos. Tenho evidência fotográfica da adulteração. Está em perigo imediato agora? Sim, estou trancado no banheiro. Eles pensam que vou dormir no meu quarto hoje à noite. O monóxido de carbono me matará até de manhã. Senhor Silva, estou despachando oficiais para sua localização imediatamente. Fique na linha comigo. Onde está seu neto agora? Sala, no andar de baixo. Ele está longe do meu quarto. Essa é a área alvo. O teclado da operadora clicou no fundo. Unidades estão aproximadamente a 4 minutos. Pode... Uma batida na porta. Quase derrubei o telefone. Pai. A voz de Marcos mais alta agora. Pai, você está aí há 15 minutos. Cobri o microfone do telefone. Falei que não estou bem. Deixa eu entrar. Posso ajudar. Não preciso de ajuda. A operadora. Senhor Silva, não abra essa porta. Não vou. Pressionei o telefone mais perto do ouvido. Com quem está falando? A voz de Marcos mudou. Afiada, suspeitosa. Fernanda, de algum lugar além da porta. Marcos, ele está no telefone? Pai, batendo mais forte agora. Com quem está falando? Abra essa porta. Senhor Silva, a operadora disse firmemente. Oficiais estão há 2 minutos. Posso ouvi-los no rádio. Não se envolva. Fique trancado lá dentro. Estou tentando. A moldura da porta balançou. Marcos estava jogando seu peso contra ela. A voz de Fernanda subiu para um grito. Ele está chamando a polícia. Marcos, ele está... Gabriel! Marcos gritou. Gabriel, calça os sapatos. Estamos saindo agora. Não. Me lancei para a porta, me parando. Gabriel, fica aí. A voz de Gabriel, pequena e aterrorizada, de algum lugar lá embaixo. Vovô? Oficiais estão a 90 segundos, senhor Silva. A voz da operadora cortou meu pânico. 90 segundos, fique onde está. Um estrondo massivo. A porta dobrou para dentro, mas a fechadura aguentou. Eles estão tentando derrubar a porta, disse a operadora. Senhor, não abras. Oficiais estão na sua rua agora. Posso vê-los no GPS. 30 segundos. Outro estrondo. Madeira lascou. A porta não aguentaria muito mais. Então sirenes. Próximas, ficando mais altas. Tudo parou. Ai, meu Deus, Fernanda sussurrou. Marcos. Senhor Silva, a operadora disse. Oficiais estão na sua porta da frente. Em aproximadamente 15 segundos, eles vão se anunciar. Quando ouvir eles se identificarem como polícia, pode destrancar a porta do banheiro. Não antes. Tá bom. Marcos, temos que... A voz de Fernanda sumiu, passos correndo. Então, Polícia Militar, abram a porta. Passos pesados estrondo na porta da frente. Senhor Silva, pode abrir a porta agora, a operadora disse gentilmente. Está seguro. Destranquei a porta com mãos trêmulas. Uma oficial mulher estava no corredor, mão na arma. Roberto Silva? Sim. Está ferido? Não. Meu neto, Gabriel? Está seguro, senhor. Está com o sargento Reynolds lá embaixo. Ela olhou para além de mim para a moldura da porta lascada. Depois falou no rádio. Detetive Costa, sujeito está seguro e ileso.
A porta se abriu. Sai para o corredor, telefone ainda pressionado no ouvido. A voz da operadora agora um zumbido distante. Marcos estava a 3 metros de distância, rosto corado, olhos vermelhos. Entre nós nada. Sem móveis, sem obstáculos, apenas 3 metros de corredor e 40 anos de mentiras. Estava respirando pesado, punhos cerrados. Atrás dele, perto da porta dos fundos, Fernanda tinha uma mão no ombro de Gabriel, firme, mas não rude. O rosto do meu neto estava cheio de lágrimas. Seus olhos horrorizados se fixaram em mim. Deixa o Gabriel ir, disse. Minha voz soou estranha, plana, vazia. Isso é entre você e eu. Você chamou eles? O peito de Marcos subia e descia. Você realmente chamou a polícia para seu próprio filho? Levantei o telefone para que pudesse ver. Deixa o menino ir. Uma sirene gritou à distância, ficando mais alta. Marcos ouviu também. Seu rosto empalideceu, depois ficou vermelho de novo. Você não entende o que fez. Sua voz rachou. Eles vão me prender. Você, sua própria família. Você sabotou o forno, disse. Ia me matar hoje à noite pelo dinheiro do seguro. A voz de Fernanda subiu, afiada e desesperada. Não íamos realmente fazer isso. Era só um plano reserva. Teríamos mudado de ideia. Marcos girou em direção a ela. Cala a boca, Fernanda. Voltou para mim, desespero inundando seu rosto. Pai, você não entende. Não tive escolha. 3,2 milhões em dívida. Agiotas, de verdade, não bancos. Ameaçaram me matar. Matar Fernanda, machucar Gabriel. Estava me afogando. Então decidiu me afogar. Seu rosto se contorceu. Você tem 65 anos, viveu sua vida. Mãe se foi. O que te resta? Aquele dinheiro estava só lá parado enquanto nós. Enquanto eu... Sua voz sumiu. Depois voltou mais fraca. Você ia morrer de qualquer jeito, eventualmente. Nossa família tem histórico de problema cardíaco. Só precisávamos do dinheiro mais cedo. Você não precisava, disse baixinho. Queria e estava disposto a assassinar seu pai para conseguir. Algo desabou na expressão de Marcos. Tristeza, remorso, ou apenas a percepção de que havia acabado. Pai, por favor. Sua voz quebrou. Pode dizer que foi um erro, um mal-entendido. Que estava falando sobre propriedade de cliente. Que Gabriel ouviu errado, que... Família deveria se proteger, Marcos, não se matar. Luzes azuis e vermelhas piscaram pela janela da frente. Botas pesadas trovejaram pela varanda. Polícia militar. Abram a porta. Marcos olhou para a porta, para mim, para Gabriel. Seu corpo inteiro caiu em derrota. Por um segundo terrível, não sabia o que faria. Sua mão ainda estava perto do ombro de Gabriel. Seus olhos estavam selvagens como um animal encurralado. Então algo dentro dele quebrou. Vi acontecer. Vi a luta sair dele, seus ombros caindo. Vai pro vovô, Gabriel, sussurrou. Meu neto correu para mim. O segurei, puxei apertado contra meu peito, senti seu corpo pequeno tremendo. Por cima da cabeça dele, assisti policiais armados irromperem pela porta da frente. Armas levantadas, vozes se sobrepondo em comandos que não conseguia ouvir direito. Mãos onde podemos ver, no chão, agora. Pressionei o rosto de Gabriel no meu ombro para que não visse eles forçarem seu pai ao chão. Não visse as algemas estalarem ao redor dos pulsos da mãe. Não visse o momento exato, em que nossa família se estilhaçou, mas não conseguia desviar o olhar. Vi o rosto do meu filho ser pressionado no chão do corredor. Vi seus lábios se moverem dizendo algo, talvez desculpa ou porquê, ou talvez nada, e senti 40 anos de paternidade racharem como gelo quebrando. Atrás de mim, a oficial mulher falou no rádio. Suspeito sob custódia, solicitando o detetive Costa na cena. Os olhos de Marcos encontraram os meus uma última vez. Estavam vazios. Me virei. Segurei Gabriel mais apertado e tentei lembrar como respirar. A próxima hora passou num borrão de números de distintivos e direitos Miranda. Minha sala, onde havíamos acabado de celebrar, havia se tornado cena de crime. Fita amarela bloqueou a porta do porão. Marcadores de evidência. Um fotógrafo documentando o forno. O cano de exaustão redirecionado.
O detector de CO desabilitado. Sentei no meu próprio sofá, como convidado na minha própria casa. Gabriel pressionado ao meu lado, ambos tremendo. Uma advogada de vítimas, mulher gentil chamada Patrícia, nos trouxe água, mas nenhum de nós bebeu. Uma detetive mulher se aproximou, distintivo brilhando sob as luzes. Senhor Silva, sou detetive Luana Costa. Ela se agachou no meu nível. Início dos 40, olhos cansados, profissional, mas não fria. Você ou seu neto estão fisicamente feridos de alguma forma. Não, disse, não fisicamente. Preciso que me mostre o que encontrou. Pode fazer isso? Acenei. Patrícia ficou com Gabriel enquanto conduzi detetive Costa para o porão. As escadas pareciam mais longas que antes, cada passo mais pesado. Apontei para o forno, o cano redirecionado. Um técnico forense já estava fotografando tudo, tomando medidas. O técnico olhou para Costa. Cano de exaustão foi deliberadamente redirecionado. Detector de CO desabilitado. Baterias ainda boas, não foi acidente. Costa acenou fazendo anotações. De volta lá em cima, mostrei as fotos no meu telefone. Ela rolou por elas devagar, mandíbula se contraindo. Quando tirou estas fotos? Por volta das 19h30 hoje. E não confrontou seu filho? Tive medo do que poderia fazer. Esperei até poder ligar seguramente. Ela olhou do telefone. Senhor Silva, isso é tentativa de homicídio premeditado. Vamos acusar tanto seu filho quanto sua nora. Carlos Mendes chegou então, meu advogado. Senhora Santos da casa ao lado havia ligado para ele. Roberto, não diga mais nada hoje à noite. Carlos disse baixinho. Não sem eu presente. Costa entendeu. Claro, vamos precisar de depoimento completo amanhã. 10 horas na delegacia. Acenei. Pela janela da frente, assisti Marco sendo carregado numa viatura policial, mãos algemadas atrás das costas. Virou a cabeça, olhou de volta para casa. Nossos olhos se encontraram através do vidro. Seus lábios se moveram. Não conseguia ouvi-lo, não podia saber o que estava dizendo. Então um oficial pressionou sua cabeça para baixo e ele desapareceu dentro do carro. Fernanda estava em outro veículo, sentada rígida, olhando diretamente à frente, rosto em branco. Costa se agachou ao lado de Gabriel. Você foi muito corajoso, disse gentilmente. Salvou a vida do seu avô. Gabriel não respondeu, apenas agarrou minha mão mais apertado. Costa se levantou, voltou para mim. Senhor Silva, preciso dizer uma coisa. Seu quarto e o quarto do seu neto, ambos ficam no segundo andar, correto? Sim, por quê? Sua expressão ficou grave. Monóxido de carbono é mais leve que o ar. Sobe. A concentração teria atingido níveis letais por todo o segundo andar até de manhã. As palavras me atingiram como golpe físico. O quarto de Gabriel. Mal consegui formar as palavras. Eles iam matar nós dois? Sim. Olhei para meu neto e algo dentro de mim quebrou de novo. Marcos sabia, tinha que saber. E havia feito assim mesmo. Detetive Costa juntou casaco e arquivos, se dirigiu à porta. Na soleira, parou. Senhor Silva, disse baixinho, já suspeitou que seu filho era capaz de algo assim? Olhei para o relógio. 00h47, primeiro dia de 2026. Um novo começo que quase não vivi para ver. Olhei para Gabriel, para a fita de cena de crime bloqueando o porão, para o local onde policiais haviam forçado meu filho ao chão. Não, disse, minha voz soou velha, distante. Fui professor. Ensinei ética e literatura por 38 anos. Ensinei sobre tragédia, sobre híbris, sobre a diferença entre certo e errado. Minha garganta se fechou. Pelo menos pensei que havia ensinado. A expressão de Costa se suavizou. Fez o que era certo hoje à noite. Isso exigiu coragem que a maioria das pessoas não tem. Depois que ela saiu, Carlos sentou conosco por mais uma hora, explicando o que viria em seguida. Audiência, fiança, julgamento. Suas palavras passaram por mim como estática. Às 2h10, Patrícia nos ajudou a arrumar bolsas para a noite. Não podíamos ficar na casa. Ainda era cena de crime ativa, e além disso, não conseguia imaginar dormir aqui. Não hoje à noite. Talvez nunca mais. Senhora Santos nos recebeu,
Colocou Gabriel no quarto de hóspedes, arrumou o sofá para mim. Enquanto deitava no escuro, ouvi Gabriel chorando através da parede. Soluços suaves, abafados. Estava tentando esconder. Levantei, fui até ele e o segurei enquanto chorava pelo pai e pela mãe por tudo que havia se estilhaçado. Desculpa, vovô, sussurrou. Desculpa por ter contado. Não, puxei-o mais perto. Nunca peça desculpas por falar a verdade. Do lado de fora, em algum lugar à distância, fogos estouraram. Pessoas ainda celebrando o Ano Novo. Dentro, no escuro, lamentamos o fim de tudo o que conhecíamos. O julgamento durou 3 semanas e participei todos os dias, sentado na última fileira do tribunal, enquanto promotores detalharam o que meu filho havia feito. Detalharam dívidas de jogo, negócios imobiliários falidos e uma apólice de seguro de vida com meu nome, e ele como beneficiário. Testemunhas especializadas descreveram envenenamento por monóxido de carbono em termos clínicos, chamando de assassino silencioso. Explicaram que Gabriel e eu teríamos caído no sono e nunca sabido o que estava acontecendo. O advogado de defesa de Marcos argumentou desespero, não malícia, alegando que nunca teriam passado pelo plano, mas o forno sabotado dizia o contrário, assim como a gravação do 190. E meu testemunho. 3 horas no banco das testemunhas. Olhos do meu filho fixos em mim. Depois, Carlos apertou meu ombro e disse que fiz a coisa certa. Não parecia certo. Parecia arrancar meu próprio coração. O júri deliberou menos de 4 horas. Estava no tribunal quando o presidente leu o veredito. Marco Silva foi considerado culpado de tentativa de homicídio. Fernanda foi considerada culpada de conspiração para cometer homicídio e colocar criança em perigo. A sentença veio uma semana depois. Marcos recebeu 25 anos. Fernanda recebeu 20. Quando o levaram embora, Marcos olhou para mim, sem pedido de desculpas, sem remorso, apenas raiva. Seus lábios formaram palavras que não precisei ouvir. A culpa é sua. Talvez estivesse certo. Talvez tenha falhado com ele muito antes dele tentar me matar. Gabriel mora comigo em tempo integral agora. O tribunal me concedeu custódia. Construímos novas rotinas. Café da manhã juntos, lição de casa na mesa da cozinha, leitura antes de dormir. Leio para ele as crônicas de Nárnia, especialmente as partes sobre coragem. 2 semanas depois do julgamento, Gabriel perguntou por que os pais queriam me machucar. Disse que pessoas às vezes fazem escolhas terríveis, quando estão assustadas e desesperadas. Disse que nada foi culpa dele. Perguntou se eu estava triste. Disse todo dia, mas também grato por estar vivo, por estar com ele. Sábado passado, visitei o túmulo de Helena e contei que protegi nosso neto. Deixei tulipas, suas favoritas, e notei açafrões, empurrando através do chão frio. Domingo, Gabriel e eu plantamos uma árvore japonesa no quintal, símbolo de crescimento novo. Perguntou se cresceria grande. Disse que sim, se cuidássemos dela. Como nós? Perguntou. Sorri e disse, sim. Naquela noite, depois de Gabriel adormecer no sofá, com medo de voltar para o quarto antigo, sentei na varanda pensando sobre escolhas. Tenho 65 anos. Perdi meu filho, não para a morte, mas para a ganância. Perdi a família que acreditava ter, décadas acreditando que criei homem decente. Mas salvei meu neto. Salvei ele de morrer no sono e de crescer com pais que valorizavam dinheiro mais que vida. Algumas escolhas quebram seu coração, mas ainda são certas. Ensinei literatura por 38 anos sobre heróis trágicos destruídos por falhas. Nunca imaginei que viveria dentro dessas histórias, mas vivi. E faria de novo. Integridade não é sobre conforto, é sobre verdade e mostrar à próxima geração, através de ações como escolher coragem em vez de medo, mesmo quando tudo dói profundamente. A árvore está brotando agora. Gabriel rega toda manhã. Às vezes observo da janela e vejo não o que perdemos, mas o que salvamos, um ao outro juntos, ainda de pé, vivos. Olhando de volta para minha história verdadeira, vejo o homem que ignorou sinais de alerta até quase ser tarde demais. Não sejam como eu.
Não esperem até seu neto estar chorando de terror, até o forno ter sido sabotado, até a polícia estar derrubando sua porta, para perceber que algo está profundamente errado na família. A maior lição que aprendi, e isso é o que quero compartilhar com todos vocês ouvindo histórias de avô como a minha, é que amor sem limites não é amor, é facilitação, é o veneno lento que permite que o mal floresça em nome da lealdade familiar. Deus nos deu discernimento por uma razão. Nos deu coragem para proteger os inocentes, mesmo quando custa tudo. Quando estava trancado naquele banheiro, telefone tremendo na minha mão, orei. Pedi a Deus para me guiar, me dar força. E ele respondeu, não com conforto, mas com clareza. Às vezes a vontade de Deus não é gentil. Às vezes exige que sacrifiquemos o que mais amamos para salvar o que mais importa. Esta história verdadeira não é só minha, é um aviso. Observem os sinais. Desespero financeiro súbito, perguntas sobre apólices de seguro, parentes que de repente querem ajudar quando nunca se importaram antes. Confiem nos instintos, confiem nos netos quando vêm com medos. E principalmente, confiem que Deus dará força quando mais precisarem. Ouvi muitas histórias de avô ao longo dos anos, mas nunca imaginei que me tornaria uma delas. Estes momentos de história verdadeira não existem para entreter. Existem para educar, preparar, lembrar que o mal nem sempre parece estranho no escuro. Às vezes, parece seu próprio filho no corredor, justificando assassinato porque está desesperado. Oro a Deus toda noite para que nunca enfrentem o que enfrentei. Mas se enfrentarem, oro para que tenham coragem de escolher o que é certo em vez do que é fácil. Agora, preciso ouvir de vocês. Já tiveram que escolher entre lealdade familiar e fazer o que é certo? Viram sinais de alerta que ignoraram? Compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua história pode salvar a vida de alguém. E se isso os tocou, inscrevam-se neste canal para que mais pessoas possam aprender dessas lições. Curtam e compartilhem este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Obrigado por ouvirem. Deus os abençoe. Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva em um comentário o que mais te falou e inscrevam-se no canal. Muitas mais histórias estão por vir. Este não é o fim do meu. Este é apenas o começo de algo melhor.